Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Para quem não me conhece, eu sou a Tânia e nós estamos aqui para que possamos levar, os ensinamentos de Jesus através da internet, porque nós sempre, falamos que o pensamento tem força, a internet também tem. Então, todos nós aqui unidos em nome de Jesus, da espiritualidade amiga, é como se a gente estivesse também presencial lá na nossa casa, que é o Centro Espírita Esperança e Fé, carinhosamente chamada de A Nova Era. Então, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder receber os amigos novos que aqui estão e os amigos que estão aqui conosco desde o ano passado, Estamos aqui firmes e fortes, graças a Deus. E para iniciar, eu vou chamar o nosso amigo Júlio para fazer a leitura do Evangelho. Só um momentinho, eu vou compartilhar aqui a tela. Isso. Júlio, pode fazer a leitura. Tá bom. A paciência. A paciência, aliás, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória, a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tivesse de que se censurar. Ao passo que tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Le Havre, 1862. Obrigada, Júlio. Agora nós vamos chamar a nossa amiga Mara, que irá fazer a nossa oração inicial da noite. Vamos, então, fechar os nossos olhos, serenar a mente, o coração, toda a agitação que a gente trouxe do dia, de uma segunda-feira, onde a gente começa a nossa semana, o trabalho profissional. Deixarmos de lado todas as preocupações para nos envolvermos no Evangelho de Jesus. O Evangelho que nos sustenta, que nos dá força, nos dá coragem, ânimo, disposição e a paciência para vencermos as inúmeras dificuldades que aparecem no nosso dia a dia. Da oração, pela humildade, pedindo a eles que nos fortaleça, que nos ampare, que nos ilumine, que nos dê o discernimento necessário nas decisões. Na noite de hoje, pedimos pelo amigo Guilherme, que vai fazer a explanação, que ele fique tranquilo, calmo,
Deixa a espiritualidade agir no seu coração e o estudo vai fluindo e que cada um de nós possamos trazer para a nossa realidade os ensinamentos da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe entregues a tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Obrigada, Mara. Então, agora nós vamos chamar o nosso amigo Guilherme, que é um trabalhador lá da nossa casa, né? Aquele trabalhador que está ali sempre firme e forte para qualquer trabalho, né? E o Guilherme, ele vai fazer a exposição dele com a máscara, porque ele está no trabalho dele, lá ele não pode tirar a máscara. Então, por isso que o Guilherme vai ficar de máscara, viu, gente? Guilherme, como a Mara bem disse, na oração, na vibração para o seu estudo, meu amigo, que a espiritualidade amiga me proteja. O estudo é seu, vai ser realizado com todo carinho, com aquela dedicação que você realizou, tá? Ao planejar. E agora irá concretizar. A palavra é sua. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Tânia. Boa noite a todos, né, meus amigos da casa, né, do Centro Espírita Esperança e Fé. Maior alegria tê-los recebidos aqui nessa noite, né. Primeiramente, peço desculpas pelo traje, né, pela máscara, né, mas acabei ficando preso aqui no escritório e aqui pela vigilância, né. Os colaboradores aqui da empresa, eles não deixam ficar sem máscara, mesmo estando no ambiente sozinho, né? Então, eu vou fazer o estudo, né, com a máscara. Esse estudo de hoje foi bem selecionado, né? Até para a gente conversar um pouco, né, do que a gente está vivenciando nesse atual momento, né? E esse tema eu escolhi, eu acompanho muito outras casas espíritas que estão adotando o método online, né? O estudo online do Evangelho, temas diversos, né? E tem um centro espírita lá de Sacramento que chama Casinha do Pão, né? Que até um primo nosso da família, meu primo Jefferson, né? Ele fez um estudo referente à paciência, né? Que ele levantou as 7 lições do bambu. No início eu fiquei um pouco intrigado, né? Eu pensei, mas o que tem a ver o bambu com a paciência, né? Até para nossa evolução espiritual, moral, né? No final, para quem não conhece, né, vai ter uma surpresa muito grande, né? Que a gente, assim, com a paciência, a gente deveria aprender de tudo, com a natureza. É algo que a gente deve adotar com grande exemplo. Vou compartilhar a tela aqui para a gente iniciar. Todos conseguem ver a tela? Sim. Ótimo. Sim. O que é a paciência? A paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. A paciência significa autoconfiança. Quando acreditamos que somos capazes de fazer algo que começamos a imaginar, como teremos sucesso, e assumimos uma postura positiva diante dos desafios, a autoconfiança funciona como um motivador para o nosso comportamento, né? Se eu acredito, eu consigo. Então eu vou lá e tento, né? Já ao contrário,
quando não acreditamos, além de mergulharmos em pensamentos depreciativos, em inseguranças com nós mesmos, nosso corpo se prepara para o ataque, né? Liberando o cortisol e começamos a interpretar que estamos em perigo, né? Fica aquela ofegância, fica aquele desespero, né? O que naturalmente acaba nos prejudicando. O nosso raciocínio, a nossa saúde, né? E pode contribuir para que a gente possa cometer grandes erros. Então, o que a gente leva, o que a gente pode adotar para nós termos essa autoconfiança? Façamos uma lista de coisas que você é bom em fazer. Caso se sinta dificuldade, pergunte a 3 pessoas próximas o que eles admiram e o que acham que você faça bem. Pensar em quais momentos as pessoas te procuram solicitando sua ajuda também pode te ajudar. Escreva sobre alguma dificuldade de sua vida que você passou e explique como você superou. Quais características te ajudam no momento? Se possível, escreva mais de uma história. Esteja aberto ao novo. Procure atividades novas, ler sobre assuntos diferentes e aprender a todo tipo de pessoa a cruzar o seu caminho. Estudar é fundamental para você se sentir mais seguro. Divida seus planos em micropassos, assim fica mais fácil de visualizar os avanços que você tem feito em aumentar sua motivação para continuar sua jornada. Peça ajuda. Sozinho você pode alcançar seu objetivo, mas com sua ajuda de pessoas confiáveis. Você pode chegar mais rápido e longe, e ainda aprenderá com novas experiências com eles. Não tenha medo de pedir ajuda, né? Amigos próximos, familiares, pessoas que você admira. E o mais importante, não se compare. Todos nós somos diferentes em nossa mentalidade, histórias de vida e personalidades. A autoconfiança é construída de acordo com a história de vida de cada um. Honre sua história e cada obstáculo que você tem passado, o que te trouxe até aqui, sua autoconfiança será autêntica, se você for seu parâmetro. E tenha paciência. Desenvolver um novo hábito requer prática e pequenas evoluções a cada dia. A paciência com você e com o processo é sempre fundamental. E não se esqueça, a autoconfiança é uma jornada. Cada dia e a cada dia e a cada conquista conta. Ninguém nasce autoconfiante. E a estar disposto a se tornar autoconfiante é o primeiro passo para você alcançar esse objetivo. A verdadeira paciência é sempre uma esterilização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-la a outrem na exemplificação. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. Então, no Evangelho fala, né, que a mais fácil delas, relacionada à paciência, é a caridade. Mas e se nós pegarmos essa facilidade e levarmos para que nossos irmãos também levarmos esse perdão com aqueles que nos fizeram mal ou com aqueles que nos prejudicou, né? Por que guardarmos tanto rancor, tanto ódio daquela pessoa que nos fizeram mal, né? Não é mais fácil, por mesmo que a gente tenha aquela dificuldade em pedir perdão, a gente se livrar daquele rancor, aquele sentimento de negativo, que ao passar dos tempos a gente só vai acumular sintonias, vibrações negativas. E aquilo vai transformando o nosso corpo em doenças, né? Que aqui no nosso estudo eu vou estar acrescentando.
as enfermidades espirituais, quantas doenças psíquicas ou psicológicas se tratam desses pensamentos, né, que a gente vem acumulando durante todo o tempo, né, que a gente, às vezes, pela dificuldade da gente se abrir, da gente se expressar, de algo que a gente acumulou durante tanto tempo, a gente não se libertou dessas coisas que ficaram presas dentro de nós, né? Então, acho que a maior dificuldade para nós ainda encarnados seria essa de pedir perdão, mesmo que outra pessoa não peça, mas de você se libertar daquele algo que a pessoa te fez, né? Para você ficar mais leve, mais sereno, ter a autoconfiança em você, se confiar em você. Esse esse é um dos nossos grandes, maiores desafios. O problema da impaciência. Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Muitas vezes a gente não consegue encontrar a solução que às vezes pode ser bem óbvia dentro de nós, né? Às vezes a gente está enfrentando uma certa dificuldade, a gente não consegue encontrar uma solução, mas a gente tem aquela paciência, aquela calma, aquela serenidade, algo ali na frente, ou algo que é óbvio, ele vai te mostrar. A espiritualidade sempre está nos amparando, sempre nos auxiliando, né? Então, se a gente sempre levarmos nossos pensamentos à espiritualidade maior, sempre ter Jesus nos nossos pensamentos, mantendo as nossas orações diárias, pedindo proteção, a solução vem e vai ser mostrada. Às vezes a gente se preocupa tanto em resolver coisas que acaba nos tornando escravos de certas coisas, que a gente acaba destruindo a nossa saúde por conta de simples coisas que a gente tá ali na frente, sabe? Coisinhas pequenas que a gente possa no diálogo, né? Às vezes pedindo proteção, pedindo um amparo com a espiritualidade, ela vai te mostrar. Então sempre existe uma sementinha para cada solução dos nossos problemas, e o que torna a nossa impaciência, da gente não ter aquela paciência de esperar, né, para a gente resolver aqueles certos conflitos, né, que às vezes pode demorar bastante tempo. O segredo da natureza. Essa aqui, para mim, acho que do nosso estudo, se a gente pudesse seguir com o segmento da natureza, aquela calma, aquele conhecimento, a gente poder conhecer cada parte da natureza, a gente vai conseguir ter uma elevação espiritual muito grande. É preciso, portanto, que adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. Precisamos aprender com ela, com a natureza, a habilidade de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude, pois a impetuosidade e a afobação que muitas vezes demonstramos pode destruir minutos, o que levamos anos para construir. Então, mais uma vez, paciência, né? Paciência com os nossos sonhos, paciência com o que a gente vai construir, né? Nossa formação profissional. Às vezes, ter a pressa de querer comprar um carro novo, querer comprar uma casa, né? Tudo tem o seu momento de chegar, né? Então, nada é feito com afobação, para a gente querer conquistar as coisas.
Tudo tem seu tempo. Eu conheço tantas pessoas aqui na empresa que trabalharam a vida toda aqui e nunca tiveram uma formação profissional. Falo uma pós-graduação, uma graduação. Tem um senhorzinho aqui, mais ou menos 70 anos, é um dos mais antigos aqui do Magazine. Ele se formou em psicologia, está se formando agora em psicologia. Então, assim, uma pessoa que se dedicou tanto tempo assim aqui no Magazine, construiu sonhos, construiu a sua casa, né? Um sonho de cada um, tem seu carro próprio, e hoje ele comenta com a gente, né, com as pessoas mais próximas, que com a idade que ele tem, está realizando um grande sonho dele, que era se formar, ter uma faculdade. Durante a vida toda dele, ele teve que trabalhar para ajudar a família no sustento, né, porque há muitos anos atrás, né, não era fácil, né, como hoje nós vivemos, né? Então, a felicidade, a alegria dele se expressar em estar conquistando esse objetivo dele, nossa, é um aprendizado muito grande. É o que devemos aprender também com a natureza, né? Tenha tempo, até para colocar a sementinha lá para nascer na terra. Leva tempo para crescer, nascer os primeiros brotinhos, nascer as primeiras frutas, né? Às vezes a gente não tem aquela paciência de esperar a fruta amadurecer, a gente já apanha ela verde, né? Então, cada tempo a gente tem que respeitar. E o que é esse amor? Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstância. É o que no Evangelho fala, né? A gente deve levar esse amor para todas as pessoas, mesmo que elas não gostem de nós. Divaldo tem em sua fala o seguinte: se o outro não gosta de você, o problema é dele, né? Agora, se você não gosta dele, o problema é seu, né? Então, você tá com aquele negativismo, o não gostar daquela pessoa, mas ele é seu irmão. Quem sabe numa outra encarnação essa pessoa não vai ser seu pai, sua mãe, seu irmão, né? E vocês terão que viver juntos para aprender a criar esse vínculo de afeto, de amor, né? Então ame, né? O importante é amar, em qualquer circunstância. Como adquirir a paciência, né? Trouxe esse presente para vocês. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faça-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através de vidas sucessivas. No entanto, a paciência não é passividade, estagnação, ociosidade ou paralisação. É antes um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. Então, seja sereno, né, nas suas escolhas, nos seus objetivos, tenha paciência, né? Tem uma frase, né, que diz assim: se nós pedimos a Deus paciência, Ele vai nos dar paciência ou vai nos dar uma oportunidade de ser pacientes, né? Aí se põe num exemplo, né? Para mães, papais aqui que estão ouvindo, né? Crianças pequenas, né? Sempre brincalhonas, né? Sempre estão numa agitação muito grande nessa fase de idade.
quebra alguma coisa, né? Derruba alguma coisa, cai água, come comida no chão, né? Aí a mãe e o pai falam, Deus dá impaciência, né? Dá impaciência para poder aguentar, né, a situação. Ele vai dar paciência para essa mãe e para esse pai, ele vai dar uma oportunidade, né? Aí passa um pouquinho, a criança vai lá e rabisca a parede lá. Então seria uma oportunidade, né, que Deus está dando para aquele pai, uma mãe, seja quem for, né? Então assim, sempre vai ter oportunidades quando pedimos ao plano espiritual, a Deus, a Jesus, né? Ele vai dar oportunidade para nós exercermos espiritualmente aquilo que pedimos. Nada vem de mão beijada, né? Então, assim, a gente tem que ter serenidade, tem que ter persistência também em querermos mudar, né? E para a gente ter persistência, a gente tem que ter vontade em querermos mudar, né? Porque senão a gente vai ficar sempre na nossa caixinha fechada, a gente não vai querer melhorar, né? Então, a gente sempre ter essa persistência também com a gente mesmo. E como obter serenidade diante de tantas tribulações? Como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? E educarmos, né? A gente sempre tem que se educar, né? Às vezes a gente faz as coisas com impulsividade, né? Tantas coisas, às vezes até por hábito, né? A gente não percebe, a gente vai lá e faz, sem saber das condições, né? Que a gente tá fazendo. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvações ou desequilíbrio é instrumento de testes para a avaliação do nosso próprio aproveitamento, né? Então, na nossa encarnação, a gente tá sujeito a vários testes, né? Porque a gente está em constante evolução, a gente está aprendendo. Logo, futuramente, a gente já vai ter adquirido a nossa paciência num ápice tão grande que a gente vai conseguir lidar com todas as situações. Mas a gente tem um caminho muito, muito grande, né, para a gente adquirir esse conhecimento, esse aprendizado. E algumas dicas que eu deixo aqui, né, que deixa você impaciente. Reflita e tente descobrir a razão da pressa, né? Por quê? Por que a gente tem pressa, né? Às vezes até é bom a gente ter essa reflexão com nós mesmos. Por que a gente quer tanto conseguir algo com pressa, né? Às vezes não é o momento, né, da gente ter aquilo ou algo. Alguma situação específica que lhe faz perder a paciência, confesso que aqui no meu trabalho, às vezes, perde um pouquinho, né? Às vezes, como eu trabalho muito com loja, trabalho muito com a parte de gerente, banco, tem certos momentos que a paciência que testa, né? Mas eu estou aprendendo. Quais eventos, pessoas, palavras ou circunstâncias lhe deixam nervoso? Muitas pessoas aqui, eu confesso, né? Se a gente se deparar com uma pessoa que a gente não gosta, vai ficar nervoso, né? Às vezes algum amigo, né? Algum familiar, né? A gente sempre tem um, né? Sempre tem um que a gente vai se deparar, vai te colocar frente a frente, assim, que a gente não vai deixar de ter aquele sentimento, de querer partir para cima da pessoa, né? Mas de não estar na mesma frequência, né? Vibracional, a mesma frequência de sintonia. Não tente controlar tudo. Tenha uma visão mais ampla. Lembre-se que certas coisas levam tempo.
Igual o exemplo que eu citei do nosso colaborador aqui do Magazine. Às vezes, muitas pessoas sonham em ter uma faculdade, né? Sonham em ter a casa própria, sonham em ter resultados rápidos, né, dentro da empresa. Aqui eu aprendi muito isso, né, de esperar, né, de ter a paciência. Que aqui a gente, aqui na empresa onde eu trabalho, a gente começa lá de baixo. A gente vai adquirindo experiência. Não adianta uma pessoa que não tem conhecimento dentro da área, você já chegar como diretor ou como um supervisor, um coordenador. Então, assim, a gente passa por todo o processo, com funcionários, com lojas, a gente acaba conhecendo toda a logística, né? E isso leva tempo, né? Para você ter uma condição um pouco maior aqui, precisa de tempo, precisa de conhecimento, estudo bastante. Então, assim, a gente precisa ter esse tempo para que a gente conseguimos elevar as nossas conquistas. Observe o que realmente importa. Será que aquilo para mim no momento vale a pena? Será que vai me fazer bem? A gente tem que levar isso também. E sempre cultivar um olhar positivo, né? Sempre seja positivo, seja alegre, seja positivo também, novamente. E não leve não pense também que não vai dar certo, né? Não leve para o lado negativismo também, né? Pense, às vezes pode dar certo, pode não dar certo. Se não der certo, tenta uma próxima, né? Ou tente algo novo, né? Mas sempre ter olhar positivo para aquela situação. A prática leva à perfeição. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade. A natureza não dá saltos. Suportemos com calma tudo o que acontece em nossa existência, procuremos decifrar, aprender e refletir as mensagens enigmáticas que nos chegam através da linguagem da evolução natural. A natureza não dá saltos. A borboleta não chegou ao que é sem antes ter sido largata, né? Então, tudo tem seu processo, tudo tem aquela sua paciência, né? Tem toda a sua evolução, né? A árvore, né? Da sementinha, o broto, né? Os frutos, né? Outros também, né? Então, assim, gradativamente, né? A gente vai conseguindo a nossa evolução. Tudo a seu tempo. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa no seu tempo. Para a criança, nossos filhos também, né? A gente não vai dar um refrigerante para um recém-nascido, né? A gente não vai dar um alimento sólido para um recém-nascido, né? Então, assim, né? Programas, né? Outros também para criança, né? Então, assim, para criança, tudo tem o seu tempo, né? A sua faixa etária, que pode, que não pode, né? Para nossa evolução, também temos esse tempo também para o nosso aprendizado. A paciência e o caminho. O trânsito é uma escola. E o que sobram aulas de vigilância e compreensão, justiça e disciplina. Anotemos as lições da estrada e procuramos transferi-las ao trânsito da vida, em que todos somos chamados nas trilhas do tempo, ao relacionamento comum. As enfermidades espirituais são, então, didaticamente categorizados como de baixa, média
ou de alta gravidade. É importante, contudo, considerar que o apoio de familiares e amigos é imprescindível ao auxílio espírita, associado ao médico psicológico, sempre que se fizer necessário. São outros meios capazes de reverter situações desafiantes. Mas, sobretudo, a fé em Deus e em Jesus, assim como a confiança nos espíritos protetores, tem efeito inestimável, capaz de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Aqui, o que eu quero colocar? Aquelas situações que a gente vem levando durante o tempo, aquelas angústias, né? O que traz para a nossa enfermidade, para nossa enfermidade espiritual? O que acontece a gente não levar o perdão para aquela pessoa, aquele remorso, aquelas palavras que estão presas dentro de nós? As enfermidades espirituais de baixa gravidade são as mais fáceis de serem controladas. Costumeiramente surgem em momentos específicos da existência, quando a pessoa passa por problemas ou provações marcantes, perdas afetivas ou materiais, doenças físicas, insucesso profissional, separação conjugal. São situações nas quais as emoções afloram, gerando diferentes tipos de dificuldade, ansiedade, angústia, medo, dores físicas, como ósseas e musculares, enxaquecas, distúrbios de digestão, as náuseas, a azia, a má absorção alimentar. São comuns alterações do sono também, da atenção e do controle emocional. Essas condições podem desaparecer espontaneamente se o indivíduo já possui valores morais firmes e demonstra comportamentos positivos perante a vida, esforço de autodomínio e capacidade de superação de conflitos. Contudo, tal quadro pode permanecer por tempo indeterminado, ou agravar, sobretudo, se há doença física ou psíquica subjacente. O hábito da prece, o evangelho no lar, o passe representam valorosos instrumentos de auxílio, estimulando a pessoa a levar seu padrão vibratório. A mudança de padrão vibratório favorece a sintonia com benfeitores espirituais, os quais prestam assistência imediata, necessárias ao reajuste psíquico, emocional e físico. A pessoa recupera então as rédeas sobre si mesma, desligando-se de ideias perturbadoras, próprias ou de outrem. As doenças espirituais de média gravidade podem prolongar-se por anos a fio, mantendo-se dentro de um mesmo padrão ou evoluindo para algo mais sério. Com o passar do tempo, desenha-se um quadro típico de algum tipo específico de distúrbio, que pode estar associado a outro. Por exemplo, a insônia persistente, a gastrite, a ulceração gástrica, infecções microbianas, repetidas crises alérgicas costumeiras, dores musculares penosas, formadoras de nódulos ou pontos de tensão, dificuldades respiratórias seguidas das desagradáveis falta de ar, a hipertensão, obesidade ou a magreza, crises de enxaqueca prolongadas, não controláveis ou parcialmente controláveis por medicamentos, humor claramente afetado, oscilante, determinada crise de irritabilidade e impaciência incomuns, seguidas de momentos de indiferentismo e submissão emocional, episódios depressivos e repetidos que podem ser substituídos por euforia exagerada. O enfermo pode desenvolver comportamentos que evidenciam manias, isolamento social. As suas ideias e os seus desejos ficam como girando dentro de um círculo vicioso, favorecendo a criação de
ideoplastia e de formas pensamentos alimentadas pela própria vontade do indivíduo e por espíritos desencarnados sintonizados nessa faixa de vibração. As enfermidades espirituais classificadas como graves são encontradas em pessoas que revelam perda da consciência. A perda da consciência, lenta ou repentina, pode estar associada a uma causa fisiológica natural, a velhice, ou a patologias, como lesões cerebrais, de etiologias diversas, uso de substâncias psicoativas, legais ou ilegais. Neste contexto, o enfermo vive períodos de alinhamentos ou de alienações mentais, alternados como outros de lucidez. São episódios particularmente difíceis, pois a pessoa passa a viver numa realidade estranha e dolorosa, agravada quando o enfermo associa-se a outras mentes enfermas, encarnadas ou desencarnadas, estabelecendo processos de simbioses espirituais. As orientações espíritas, se aceitas e seguidas, proporcionam imenso conforto, podendo reduzir ou eliminar um quadro geral das perturbações, sobretudo se associada às ações médicas ou psicológicas, e também assistência familiar. Assim, é preciso desenvolver um persistente trabalho de renovação mental e comportamento da pessoa necessitada de auxílio. A prece, o passe, a água fluidificada, a reunião do evangelho no lar, a assistência espiritual, atendimento e diálogo fraterno, frequências às reuniões de explanação do evangelho e de radiação espiritual. O estudo espírita, entre outros, representam instrumentos de auxílio e de renovação psíquica, disponibilizadas pelas casas espíritas. As enfermidades espirituais representam uma realidade impossível de ser ignorada, especialmente nos tempos atuais, que sabemos da existência de um alerta superior que nos aponta para a urgente necessidade de avaliarmos a nossa própria conduta moral, desenvolvendo ações e atitudes compatíveis à lei do amor, justiça e caridade. As enfermidades espirituais deixarão de existir, esclarece os benfeitores espirituais, quando nos renovarmos para o bem. Então aqui é muito sério, né? Eu citei alguns exemplos, né? A dor no pescoço ou garganta, né? É uma indicação que você está tendo problemas com perdão aos outros ou com você mesmo. Se você está sentindo dor no pescoço, considere as coisas que você ama sobre você e os outros. Conscientemente trabalhe em prol do perdão. A dor de cabeça. Dores de cabeça limitam o nosso processo de tomada de decisões. As enxaquecas ocorrem quando sabemos a decisão a tomar e não aceitamos. Dor de estômago. Ocorre quando você não digeriu, no sentido figurativo, algo negativo. A sensação de não ser respeitado causa uma sensação no estômago e um sofrimento, quando é difícil engolir, uma situação desagradável da nossa vida. E aqui eu vou entrar rapidinho no assunto que ele fala diretamente do bambu, né? Quanto tempo o bambu ele mostra o crescimento após o plantio, né? Dos seus primeiros brotos, né? As suas primeiras aparições. Depois de plantada a semente do bambu, não se vê nada por aproximadamente 5 anos, exceto um diminuto broto. Todo o crescimento é subterrâneo, uma complexa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra. Está sendo construída. Então, ao final do 5º ano, o bambu cresce até atingir a altura de 25 metros. Então, tem toda aquela paciência, aquela serenidade, né? As raízes fortificando o seu crescimento.
E qual que é a primeira lição que ele nos traz? Se curva, mas não quebra. Ao se mover com o vento e não lutando contra ele, o bambu nos ensina que a vida flui bem melhor quando levamos a vida mais tolerância e leveza, e para isso é preciso termos humildade, seja para reconhecer um erro, voltar atrás e pedir desculpas, ou para sermos mais flexíveis e menos duros em relação à vida, à nossa família, às demais pessoas que nos rodeiam, inclusive em relação a nós mesmos. Isso ocorre graças às suas raízes profundas, que levam anos a serem formadas, até que o bambu começa a dar o soar da graça. Depois que ele cresce, é muito difícil arrancá-lo do chão, pois o que ele tem para cima, ele tem para baixo também. Isso também se aplica à nossa vida, pois quando criamos raízes sólidas, menos chance teremos de nos desvirtuarmos dos nossos objetivos e de nossas metas. Segunda lição. A fragilidade é somente aparente. O bambu mesmo, não sendo frondoso e nem alcançando alturas memoráveis, como outras árvores que existem por aí, se mostra forte em relação às condições climatéricas extremas, nos provando que sua fragilidade é somente aparente. É surpreendente notar como ele suporta bravamente os invernos, os verões extremos, e como ainda consegue se manter em pé, mesmo após um tufão devastador. Portanto, por mais que você se sinta fragilizado, desanimado e para baixo, não deixe de acreditar na força que existe dentro de você. Nem se subestime achando-se inferior aos outros. Se você acredita em si e continuar de pé como o bambu, perceberá o quão forte é a sua capacidade de se deixar derrotar. Vive sempre em comunidade. Os bambus estão sempre unidos uns aos outros. E essa lição pode ser aplicada em nossa vida. Ninguém pode ser feliz sozinho e as pessoas precisam uma das outras para se sentirem completas. É preciso aprendermos a cultivar o espírito de grupo e ajudarmos aos outros, pois quando as forças se unem, fica bem mais fácil atravessar os obstáculos e adversidades que a vida nos impõe. Infelizmente, nesses dias atuais, as pessoas, no geral, estão se tornando mais individualistas, e se distanciando uma das outras. Essa busca incessante pelo isolamento nos faz pensar sobre os valores da amizade e da solidariedade, e a lição que o bambu passa é que sozinhos não somos nada, Mas se temos amigos por perto, deixaremos de ser apenas uma gota de água na imensidão de um oceano. Não se deixe derrotar pelas diversidades. Durante o inverno rigoroso, os bambus chegam a se curvar de tanta neve sobre eles. Porém, mesmo ficando por tanto tempo envergado, assim que a neve cai ou derrete, o bambu volta ao seu lugar como se nada tivesse acontecido. Como algo que é oco por dentro e aparentemente tão leve, consegue aguentar um fardo tão pesado e, ao se livrar dele, voltar majestosamente à sua posição vertical, sem sequelas? A razão disso tudo é que o bambu tem por todo o seu tronco algo parecido como nós. E são eles que dão ao bambu a força de resistência para suportar todas as suas diversidades. Em nossa vida, os nós podem estar representados através das pessoas que amamos e que estão sempre junto de nós para nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida. Busca a sabedoria no vazio. O interior oco do bambu nos lembra que muitas vezes enchemos nossos pensamentos com nossas próprias conclusões preconcebidas
E com isso não deixamos espaço para mais nada. Não se pode encher um copo se ele já está cheio. Para receber conhecimento, temos que estar abertos a tudo que é novo e diferente. Portanto, esvaziar a nossa mente de tudo que não irá acrescentar nada em nossas vidas e que somente nos faz perder nosso tempo. Quando esvaziamos a mente, retirando todos os preconceitos, orgulhos, medo, nos tornamos mais abertos às possibilidades, às oportunidades de aprender cada vez mais. Cresce sempre e sempre para o alto. O bambu é uma das plantas que mais crescem no mundo. E o melhor, só crescem para o alto. Pense que, assim como o bambu, você também tem um potencial incrível para crescer. Devemos sempre olhar para o alto e seguir adiante com nossas experiências. O céu deve ser nosso limite, assim como o bambu. Na vida, precisamos ter metas e evoluir sempre. Mesmo que não se perceba o próprio progresso, o bambu cresce mais rápido em torno da estação mais chuvosa. Às vezes podemos também ter estações onde crescemos mais e outras estações. No entanto, é importante que o crescimento seja contínuo. Procura buscar a simplicidade. O bambu tem galhos pequenos e ele nos ensina que não devemos perder tempo criando galhos enormes. Esses galhos seriam as coisas materiais e inúteis, nas quais muitas vezes nos apegamos desnecessariamente, se esquecendo que desta vida nada disso se leva, a não ser a experiência e a sabedoria que adquirimos ao longo da vida. Isso significa que não devemos perder tempo com as coisas que não nos levaram a lugar nenhum, que não nos levarão a lugar nenhum. Ao invés disso, devemos focar em nossas metas e buscar na simplicidade um degrau para a nossa subida. Não será tomado o espaço do outro com seus galhos, ou então usá-los para demonstrar soberba e arrogância, que nos trará felicidade. Aqui eu colocaria uma outra lição, uma oitava. O que acontece quando nós colocamos fogo no bambu? Ver aquelas cinzas no pasto, né? O que acontece depois de algum tempo? Ele renasce, né? Ele renasce com seus novos brotos, né? Surgindo novas mudinhas, né? Por que acontece isso? As suas raízes ainda estão fortalecidas, né? Para algo que demora 5 anos para poder aparecer seus primeiros brotos, né? Eu vejo que é algo, né, que está fortalecido dentro dela, dentro do íntimo dela, que nós também, pessoas, enfrentamos as nossas dificuldades, às vezes caímos em algo que nós mesmos acreditamos que a gente não vai conseguir se levantar mais, né? Mas a gente deve acreditar em nós mesmos, né? Levanta, né? Tira aquela poeira, né? Sacode a poeira e começa de novo, né? Tem a frase do Chico, né? Que a gente, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, né? Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? Então, a gente deve pegar essas lições que o bambu nos traz, né? Que foram as 7 lições, assim, que, para mim, né? Foram excelentes. E a vida, né? E a vida não é assim, né? Que o bambu nos traz. Quantas vezes já não tivemos que nos dobrar, até onde nunca imaginamos conseguir, para manter nossa dignidade, nossa vida seguir em frente e aprendermos a levantar.
Quantas vezes a flexibilidade e a resiliência nos mostraram os caminhos? Sejamos como um bambu na vida, nas relações profissionais, nos relacionamentos com o parceiro, com amigos, com a família, mais que fortes, flexíveis. Muitas vezes é dessa forma que podemos fazer a diferença. A flexibilidade nos mostra outros ângulos, nos dá outras dimensões. A rigidez nos bloqueia a visão. Não permite um movimento leve e natural. Nos faz desistir muitas vezes. E aqui eu deixo uma mensagem, né, de uma reflexão, né, que eu tirei do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, né, que nós lemos. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo, sempre. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes a espiar o vosso passado, e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado, né, dessas lições, que sirvam de exemplos para cada um de vocês. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus, que a espiritualidade, Mestre Jesus, estejam sempre com vocês. Nós que agradecemos, Guilherme, pela sua paciência de nos passar esse estudo, né? Como nós já tínhamos conversado, né? A natureza, ela é sábia, ela nos ensina muito, né? Olha só a lição do bambu. O que o bambu veio nos ensinar, né? E a paciência, com a simplicidade, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Que os bons amigos espirituais te amparem, te protejam. E eu vou tornar a repetir aquilo que eu falei para a Karina. Não desista. Continue sempre trabalhando para Jesus. E sempre que chamar, olha eu aqui de novo. Gratidão, Guilherme. Muito obrigada. Antes da gente finalizar o nosso estudo da noite, que o Adalto está ali organizando para fazer a nossa prece final, eu vou compartilhar com vocês a nossa programação de julho, né? Já estamos em julho, gente. Nossa Senhora, o 7º mês do ano. Então, a semana que vem, na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós teremos aqui a nossa amiga Iraídes, que irá falar sobre o cristianismo redivivo. Na outra segunda-feira, nós teremos o nosso amigo Eduardo. Na terceira segunda-feira, nós teremos o nosso amigo Jean. E na última vai ser uma surpresa, tá? Não vou falar não, vocês vão descobrir na última segunda-feira do mês quem irá fazer o estudo. Será uma surpresa. Então, estão todos convidados para estarem aqui conosco, sempre, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Agora, nós vamos para o nosso momento final, que é a nossa sensibilização, o momento de nós nos acalmar, de termos em nós a paciência, que é a ciência da paz, né? Paciência significa isso, ciência da paz, de acerenar as nossas mentes, os nossos corações, de levar os nossos pensamentos à nossa casa-mãe, que é o nosso centro espírita Esperança e Fé, que foi fundado pelo nosso querido patrão, o senhor José Marques Garcia, esse espírito também que teve uma paciência enorme de passar pelo que passou e nos deixar essa casa que nos abriga, o hospital Allan Kardec, né? E também deixar a gráfica a Nova Era. O importante, o mais importante, a perseverança em praticar a caridade. Então, nesse momento,
Vamos mentalizar Jesus entrando pela porta da frente das nossas casas, trazendo essa energia, essa paz, acalmando os nossos corações, as nossas mentes, trazendo o medicamento para o nosso corpo espiritual, tirar em nosso corpo material, a fluidificação da nossa água, do filtro da nossa casa, né? Ou os nossos amigos que deixaram o seu copo de água aí perto, né? Perto de si, onde a espiritualidade amiga vem e traz o medicamento que é colocado na água da casa. Então, agradecemos do fundo dos nossos corações todos essa bondade, essa luz, essa energia que sentimos nesse momento e que possamos levar tudo isso de bom, que é o ensinamento do nosso querido Mestre Jesus, para todos os amigos que estão sempre ao nosso encontro, que estão ao nosso lado, que o nosso lar possa ser sempre essa luz, ter essa luz, ter a paz, para que possamos assim ter a paciência de irmos enfrentando todas as tristezas que vierem, mas principalmente todas as alegrias que chegarem. Então, nesse momento, agradecemos aos bons amigos, que as nossas orações possam chegar até os nossos amigos que estão aqui nesse momento, na sala virtual, a todos os amigos que irão ouvir posteriormente esse estudo, que todos possam ser muito abençoados com toda essa energia benéfica que nos refaz, que nos dá ânimo para prosseguirmos sempre para frente e para o alto. Senhor Adão. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja e assim será. Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Jesus, que possamos sempre continuarmos firmes e fortes